Hello guys, how are you? Welcome to Dicas do Professor Tafarel. For the ones who don't know me, I'm teacher Tafarel. And today we're gonna have an English tip, okay? So, let's go! No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre there is e there are, ok? There is e there are são expressões no inglês que a gente não pode traduzir literalmente, tá? Por quê? Porque, por exemplo, there, né, quer dizer lá. E is ou are é o verbo to be, né? É ou são, estamos e assim por diante, tá? Então, a tradução de there is e there are não é lá é, lá são ou lá estão, né? There is e there are, né, significam tem, há, existem, né, ou existe e assim por diante. Então eu uso essas expressões aqui quando eu quero dizer que existe algo em algum lugar, tá? Então se, por exemplo, eu quero dizer que na minha cidade tem uma escola, eu digo there is a school, né? Porque tem ou existe ou há uma escola, ok? Nós podemos usar o there is ou there are em frases, né, quando os nomes estão no singular ou no plural. Se nós estamos falando de um nome que está no singular, nós usamos there is, porque quando a gente, né, estuda o verbo to be, a gente sabe que is indica singular, tá? Então, there is a restaurant. Eu quero dizer que há, né, ou tem, ou existe um restaurante, tá? No singular. E se eu quero falar no plural, quando tem mais restaurantes, eu digo there are. Então, there are eu uso quando eu falo de palavras no plural. Por exemplo, there are restaurants, certo? No plural. Só uma observação importante aqui. No singular, né? Como eu estou utilizando uma palavra no singular, eu preciso usar um artigo, né? O artigo indefinido. There is a restaurant. Se eu falo no plural, eu não uso o artigo, né? Então é a regra dos artigos indefinidos. Se vocês ainda têm dúvida com relação ao uso dos artigos indefinidos, tem um vídeo aqui no meu canal que pode ajudar vocês quanto a isso, certo? Então, agora que a gente sabe o que significa there is e there are, e quando a gente usa um e o outro, né? Vamos ver rapidinho também com relação às estruturas, tá? Porque assim como qualquer verbo no inglês, a gente pode usar there is e there are em frases afirmativas, negativas ou interrogativas. E aí, para isso, é simplesmente seguir as normas de conjugação do verbo to be. Então, there is ou there are, afirmativo. Se eu quero falar no negativo, eu coloco not aqui. There is not, there are not. E se eu quero fazer perguntas, eu puxo o verbo to be para frente. Is there, are there, e assim por diante. Uma dica bem importante com relação ao uso de there is e there are, né, e algo que a gente precisa prestar bastante atenção, é que there is e there are são diferentes de have, tá? Em português, a gente usa o verbo ter, né? Have quer dizer ter, né? Em português, a gente usa ter, né? Por exemplo, tem um restaurante aqui, né? Mas em inglês, eu não posso falar have a restaurant, tá? Porque o have, em inglês, ele está mais relacionado à possessão, né? Quando alguém possui algo, certo? E se eu quero falar no sentido de ter, no sentido de existir, né, de haver, eu preciso usar o there is e o there are. Então, se eu, por exemplo, usar a frase I have a restaurant, eu estou dizendo que eu tenho um restaurante. Eu tenho, né? O restaurante é minha
é de minha posse, né? Então, esse é o sentido do verbo have em inglês. Se eu quero falar que tem, que há, que existe um restaurante aqui, eu digo there is a restaurant. Eu não posso falar have a restaurant, ok? O que eu posso falar, né? Eu posso falar uma frase desse tipo aqui. My city has a restaurant. Que minha cidade tem um restaurante. Porque daí aqui, my city seria o sujeito do verbo have. Isso eu posso falar, mas mesmo assim ainda é melhor falar there is a restaurant, ok? Então, só lembrando, there is e there are no sentido de existir, de haver, e have no sentido de ter, né, de ter a posse de algo, ok? Então, essa foi a nossa dica de hoje sobre there is e there are. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembre de dar o seu like e de se inscrever no meu canal. Bye, bye!